Existem, então, as videoaulas gravadas na Escola Engenho, existem as aulas que a gente discutiu aqui, e existem todas as tarefas que a gente fez ao longo dessas 3 semanas, né? Eu acho que foi um tema que a gente discutiu ao longo de 3 semanas. Então, na próxima terça-feira, ou seja, dia 2 de junho, anotem aí, gente, prova de geografia sobre o capítulo, sobre o tema agricultura. Eu vou encaminhar, avisem os colegas de vocês que não estão presentes na aula agora, né? Mas eu também vou encaminhar um e-mail para todo mundo da sala, certo? Confirmando, então, esse agendamento da prova de geografia do capítulo 6 sobre produção agropecuária no mundo para a próxima terça-feira, dia 2 de junho, certo? Se vocês, né, tiverem alguma dúvida ao longo dessa semana, né, dessa uma semana, vocês me escrevam um e-mail questionando, certo? Mas lembrem que, além da leitura do livro, tá, eu posso cobrar coisas que estão nos vídeos gravados lá na Escola Engenho ou que foram trabalhados aqui na sala de aula. Ou esses vídeos extras, né, como esses dos pallets, né, que são utilizados para a silvicultura, que é a atividade dessa semana, na terça-feira, o prazo, também podem ser cobrados nessa prova da próxima terça-feira, tá? Ou seja, todo esse conteúdo que a gente viu até então sobre produção agropecuária no mundo, beleza? Acredito que a prova vai ser mais objetiva, mais de assinalar, de múltipla escolha do que dissertativa, tá? Mas talvez eu acrescente também questões dissertativas, certo? Se vocês folhearem, então hoje, na verdade, né, na última aula a gente discutiu o último gráfico, né, que está aqui na página 71, falamos um pouco sobre os problemas ambientais, né? No vídeo que eu gravei na Escola Engenho, nesse último vídeo, vocês percebem que eu vou um pouco mais a fundo falar sobre na verdade, mostrar, né, páginas da internet onde se identificam essas pesquisas, essas liberações de uso de agrotóxico, né, ou de uso de produtos químicos, certo? Assim como eu vou até a página, o website do Instituto do Câncer, né, para justamente falar sobre essa relação de alguns cânceres, algumas doenças, né, alguns cânceres ter como origem, né, ou ter pesquisas na área da medicina que identificam essa influência do consumo de alimentos transgênicos e, consequentemente, com agrotóxicos no nosso corpo humano, tá? Pessoal, não está travando, né? Então, a gente pode continuar com a câmera ligada, tá? Somos poucos, né? Porque somos poucos também. Na próxima sexta-feira, na verdade, é o limite, então, para essas tarefas, né? Vocês vão pesquisar notícias recentes, certo? Vocês vão trazer a opinião de vocês sobre os vídeos que estão lá nas tarefas, que está lá na tarefa dessa semana, tá? Mas a gente também vai fazer um exercício desse tema que começa hoje, que é o capítulo 7, tá? O capítulo 7, ele fala sobre comércio internacional, certo? Comércio internacional é um tema que a gente já discutiu ano passado, galera, tá? Está aqui no nosso livro porque mudou o nosso livro. Então, esse tema, comércio internacional, está ali na página 74, tá? O que é o comércio internacional, galera? Importação e exportação de mercadorias, certo? Então, hoje a aula é sobre o capítulo 7. Eu vou relembrar o que a gente discutiu sobre comércio internacional, o que a gente precisa saber, né, os principais pontos, né, relembrar esses principais pontos. Bom dia, Camila. E na sexta-feira, eu tenho previsão de fazer um exercício com vocês, um exercício online aqui com vocês, tá?
eu preparei pelo Google, pelo formulário Google, tá? A princípio, eu vou liberar o link para vocês fazerem na minha aula aqui na sexta-feira, certo? Então, para quem está chegando agora, a aula hoje é sobre o capítulo 7, Comércio Internacional. Esse tema vocês já viram no 8º ano, ele está se repetindo aqui, porque vai numa linha, né, que esse livro aqui desse ano que mudou, tá? Segue, que esses autores aqui seguem, tá? E sexta-feira a gente vai ter um exercício um exercício que é avaliativo, né, mas não é igual uma prova, claro, sobre comércio internacional. Tá legal? Para quem chegou agora também, prova terça-feira que vem sobre capítulo 6, tá? Agropecuária, como é que é o título? Produção agropecuária no mundo. Tá legal? Estamos sim na página 74, tá? Galera, dá uma olhadinha embaixo ali desse quadradinho que está escrito capítulo 7, né? Está escrito ali, ó, vamos tratar de circulação de mercadorias pelo mundo e sua infraestrutura. Balança comercial, superávit e déficit. Importância do comércio internacional. Pauta de exportações, produtos de alto e baixo valor agregado, tá? Esses são os 4 pontos, tá? Os 4 principais subtemas dentro desse tema comércio internacional, tá? Galera, falou comércio internacional, falou em importação e exportação de produtos, de mercadorias. O que é importante para importar e exportar, tá? Os meios de transporte, tá? Quais são os principais meios de transporte que a gente utiliza para importação e exportação de mercadorias? Aviões e navios, tá? Será que basta ter um avião, um tipo de avião e um tipo de navio, e daí esse país, essa empresa vai conseguir ter um bom êxito nas importações e exportações? Não. É preciso estar sempre se modernizando, expandindo rotas, expandindo áreas de comércio, certo? Então, a expansão de rotas de navios, cargueiros, no caso, de carga, tá? E a expansão de rotas, a modernização de aviões cargueiros também, tá? É muito importante, certo? Então, ali na página 74 ainda, certo? Vai falar ali, ó, que ampliação e modernização dos sistemas de transporte que interligam todos os países do mundo, tá? Eu destaquei. É a última frase do primeiro parágrafo, tá? Se para expandir o capitalismo, expandir a globalização, a gente comercializa mercadorias, importa e exporta as mercadorias, eu preciso de portos e aeroportos, ou seja, navios e aviões cargueiros, tá? Modernos, tá? Muito maiores, muito mais potentes, tá? E daí, consequentemente, né, eu vou ter uma interligação de todos os países do mundo, tá? Fecha com essa primeira frase ali o primeiro parágrafo da página 74, tá? A gente tem um órgão mundial, que é a Organização Mundial do Comércio, tá? É uma secretaria dentro da ONU, tá? Da Organização das Nações Unidas, que vai justamente pesquisar dados, né? Fazer comparativos sobre o comércio no mundo, tá? OMC, Organização Mundial do Comércio. E, de modo geral, tirando períodos de crise, certo? E daí ele traz aqui, o livro traz aqui, o autor traz para a gente, né? A crise de 2008 nos Estados Unidos, que acabou influenciando o mundo inteiro, né? Mas, excetuando os momentos de crise, né? O comércio, de modo geral, ele é responsável por grande parte do PIB das nações, certo? Existem alguns fatores que contribuem para o aumento de mercadorias, tá? O aumento da circulação de mercadorias, tá? Daí surgem os blocos,
lembram dos blocos econômicos que a gente trabalhou ano passado? Né? A gente sabe que o Mercosul, por exemplo, o Mercado Comum do Sul, né? Ele é um bloco econômico também, né? Que baixa as taxas alfandegárias, né? Os valores pagos na alfândega, na troca, né? Na fronteira dos países que fazem parte desse bloco, né? A gente tem outro bloco muito conhecido, na verdade, no mundo, né? Que inclusive é o único que tem uma moeda única, né, que é o euro, que é a União Europeia, né? A União Europeia, ela possibilita, então, taxas alfandegárias mais baixas, né? Possibilita barreiras comerciais, né, que são mais facilitadas, certo? Possibilita também o trânsito das pessoas, né? E possibilita ter uma moeda única também. Então, o exemplo de bloco econômico que a gente tem, né, de união de países que se fortalecem juntamente, o melhor exemplo que a gente tem hoje no mundo é a União Europeia, certo? Mas, de modo geral, os tantos blocos econômicos que vão existir no mundo, né, com diversas combinações de países, vão estar sempre facilitando, né, essas taxas alfandegárias, minimizando as taxas alfandegárias, né, e as barreiras comerciais. Tá legal? Outro fator, eu estou ali na página 74 ainda, no segundo quadradinho, né? Fatores que contribuíram para o aumento da circulação de mercadorias entre os países, né? O segundo quadradinho vai falar do avanço tecnológico nos transportes, a expansão e modernização de portos e aeroportos, tá? Fabricação de navios e aviões mais rápidos, mais econômicos, com maior capacidade, certo? No terceiro quadradinho, a expansão das empresas multinacionais. Sim, a gente já vem trabalhando isso desde o começo do ano, né? A possibilidade dessas empresas transnacionais, dessas filiais se instalarem em outros países, né, fez com que, né, hoje a gente tenha, relembrando o que a gente já falou em sala de aula, né, a gente tem um navio cargueiro que vai sair da região da Índia, vai sair de alguma região da China com um tênis Nike, por exemplo, para levar para os mercados compradores, no caso, né? E ser distribuído no mundo inteiro, tá? Então, é uma consequência também, né, dessas empresas se espalharem pelo mundo, tá? Utilizando, na verdade, né, uma mão de obra que seja muitas vezes menos valorizada, né? Utilizando muitas vezes, né, se aproveitando muitas vezes de uma lei ambiental mais flexível de alguns países, certo? Essas empresas vão se instalar em países com essas características, e daí esses países precisam ter portos e aeroportos, né, como uma estrutura para escoar essa mercadoria, tá? Na verdade, receber a matéria-prima, né? Enfim, vamos imaginar pedaço de couro e pedaço de sola e pedaço de, sei lá, cadarço, vamos supor, né? E daí lá eles vão fazer essa montagem, montar esse tênis Nike, no caso, né? No exemplo, seguindo o exemplo que a gente já tinha na sala de aula, que vocês observaram aí em sala de aula também, na etiqueta dos tênis de vocês, que a origem, muitas vezes, não sempre, né? São em outros países do mundo. Então, são esses três principais pontos, né? Fatores que aumentam a comercialização de mercadorias entre os países do mundo, tá? Vocês estão se recordando do ano passado? Então, né, não tem muita novidade, por isso que eu estou passando tudo numa aula só, e sexta-feira é exercício e a gente mata esse capítulo, tá? É nesse sentido. Quem tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão aí, abana, ou pergunta ali no chat, tá? E daí, puxa, né, a gente fala de globalização, a gente acha que tá todo mundo ligado, todo mundo tem super aeroportos, super portos, e que consegue escoar mercadorias para o mundo inteiro, né? Que todos os países têm essa infraestrutura, só que não, tá? No gráfico ali da página 75, os 10 maiores, 50%, 51%, né, de todas as mercadorias que são importadas e exportadas, tá? Todas essas relações de compra e venda entre países, tá? Acontece apenas entre 10 países.
10 países do mundo, tá, são responsáveis por 51% dessa compra, né, e venda de mercadorias de outros países, tá? O Brasil não é um exemplo, nós estamos ali, ó, em 26º, tá, analisando o gráfico de barra, tá ali, bem simples, tá? E veja, a China, que é uma grande potência, né, que é, sim, né, um país que se industrializou e que hoje possui várias empresas transnacionais lá instaladas, né, justamente para fazer esse processo de montagem, tá? É o grande destaque com quase 2,3 bilhões de dólares, né, no ano de 2017, no caso, tá? Na sequência... Ô, prof, Oi. Isso que é em 2017, né? Hoje deve ser absurdamente maior. Absurdamente maior, sim, né? É claro que vai ser muito interessante, vocês vão estar no ensino médio, vocês vão estar na faculdade, enfim, né? Depende aí das escolhas de vocês, mas vai ser muito interessante, Vitor, a gente fazer as comparações nesse período agora de pandemia, de quarentena, que teve uma super redução, né? Nas indústrias, né? E consequentemente a gente viu até na natureza resultados, né? Menos poluição no ar, menos poluição na água. Mas, enfim, vai ser super interessante a gente comparar gráficos de 2017 e de 2020 durante a pandemia, durante a quarentena. Mas, sim, até antes da quarentena, certamente, Vitor, a China, né, assim como esses 10 aqui maiores, exportaram, no caso, muito, muito mais, né, do que está aqui apresentado. Tá? E daí vejam, depois da China vem Estados Unidos, Alemanha, Japão, Países Baixos, Coreia do Sul, Hong Kong, né? França, Itália, Reino Unido, tá? Somos o 26º. As imagens são bem interessantes que aparecem aqui no livro, né? Eu imagino que vocês passando ali pela região de Itajaí, vocês já consigam ver na BR-101, né? Quando a gente está subindo ou descendo, enfim, a quantidade de contêineres que tem ali, a grandiosidade que é um porto, né? Isso que estamos falando de um porto pequeno, que é o porto aqui de Itajaí. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Porto de Santos, que é gigantesco, né? Muito antigo, mas claro, né? Muitas áreas modernas, muitas áreas novas, né? Lembra que o Porto de Santos foi aquele primeiro porto construído justamente para o escoamento do café na região de São Paulo, né? Não é à toa que a região sudeste ainda hoje é a mais desenvolvida do Brasil, né? Mas essa imagem, então, traz um pouco essa grandiosidade, né? A área necessária para isso, as estruturas necessárias, né? Todos esses guindastes, então, que vão estar ali sendo necessários para essa distribuição de mercadorias, compra, chegada e saída de mercadorias. Aí, virando a página, galera, a gente chega naquele assunto de balança comercial. E daí eu acho que vocês se recordam, né? Qual é a diferença de superávit e déficit? Se um país teve superávit, aconteceu o quê? Por exemplo, o Brasil, no ano de 2019, teve um superávit. O que aconteceu? Alguém sabe responder? Superávit. Será que é positivo ou negativo? Uma balança comercial positiva ou negativa? Positivo. Positivo? Positivo. Superávit é positivo. É positivo por quê? Porque exportou mais do que importou. Cara, olha só, vamos fazer de conta que vocês tinham a rifa lá da Páscoa, né? Enfim, nono ano se preparando para a formatura, né? Minimizando gastos, tá? Vocês mais venderam rifas, tá? Do que tiveram que comprar, do que gastaram com a cesta que vocês prepararam para Páscoa. Foi positivo para vocês? Claro que foi, né? Se vocês gastaram R$100 para comprar uma cesta, né? E com a rifa vocês ganharam 1.000, caramba, positivo, vocês ganharam 900 pila limpo, né? Então vocês tiveram um superávit, tá? Imagina a situação contrária, vocês tiveram um déficit, tá? Esses termos, tá, são utilizados para transações comerciais. Normalmente estão vinculadas com países, estados, municípios, tá? E por um ano, por um período de tempo,
tá certo? Então, é comum a gente avaliar, por exemplo, né, ali na página 76, no gráfico de barras, mais uma vez, né, a balança comercial do Brasil no período de 2012 e 2017, tá? Dá uma olhadinha ali, ó. Em 2017, vamos pegar o último dado. A barrinha roxa mostra que exportou. A barrinha vermelha importou, né? Opa, barrinha roxa está maior que a vermelha. Exportou mais que importou. Teve um saldo comercial positivo, teve um superávit em 2017. Tá claro isso, gente? Não tem muito segredo, né? Eu imagino que não preciso mais estar falando sobre isso, tá? No gráfico ali do lado, ainda na página 76, cujo título é Brasil, principais produtos exportados em 2017, a gente percebe o quê? Tá? Que os produtos que o Brasil exporta, eles não têm valor agregado, galera. Eles são produtos primários. Eles são matéria-prima. Certo? Volta lá na página 71. Na última aula, na sexta-feira, eu pedi para a Luísa, se eu não me engano, analisar esse gráfico aqui da página 71. Estávamos falando de agricultura, agropecuária, certo? E o gráfico aqui da página 71 fala o seguinte, que o Brasil, ele exporta 44% do grão in natura, do grão de soja in natura, que é o que está sendo analisado aqui, tá? Exportar o grão de soja in natura é muito mais barato, tá? O Brasil ganha muito menos do que se exportasse o farelo de soja ou o óleo de soja. Porque o farelo de soja e o óleo de soja passa por um beneficiamento, passa por a soja ali para se fazer essas mercadorias, né? Passa por um beneficiamento, passa por um processo industrial e ganha um valor agregado. Consequentemente, se é exportado, tem um valor mais alto. O Brasil ganha um pouco mais. Tá? Só para fazer a relação do que a gente viu na aula passada, e trazer um exemplo aqui. Então, a soja em grão foi o que o Brasil mais exportou em 2017. Seguido pelo minério de ferro, tá? Daí a gente vê que acidentes, né? Ou seja, esses desastres que acontecem no Brasil, né, que aconteceu como Brumadinho, Mariana, tá? Eles acabam que atendem, né? Não a população brasileira, majoritariamente, né? Atendem à exportação. Muitos desses minérios que se extraem, né, dos diversos lugares do Brasil inteiro, na verdade, né? Muitos são para exportação, tá? E a gente aqui é que acaba pagando e sofrendo com as consequências, e muitas vezes consequências negativas, né? Como esses desastres que aconteceram. Só para citar alguns, no caso. Seguido pelo quê? Óleos brutos de petróleo, perdão. Óleos brutos de petróleo. Então, não é o petróleo bruto, na verdade, né? Mas já passa por uma refinaria, não é a gasolina em si, né? Mas já passa por uma refinaria, já passa por um pequeno processo, tá? Seguido ali do açúcar de cana, açúcar já tem um beneficiamento, né? Automóveis de passageiro, carne de frango, celulose, olha aí a silvicultura, né? Carne bovina, farelo de soja, e daí os de baixo já vão tendo um valor agregado, né? Ali, aviões. O Brasil chegou a exportar aviões, né? Envolveu muito dinheiro, né? Teve muita vantagem econômica, né? Não tanto quanto a soja, porque a soja foi numa quantidade bem maior, tá? E, consequentemente, um valor que excedeu ao avião. Mas o que isso quer dizer? Que a gente tem possibilidade, a gente tem indústria, a gente tem conhecimento para, sim, exportar automóveis, exportar aviões, exportar peças, né, dessas mercadorias. Exportar peças que são as mercadorias, né, dessas outras mercadorias que valem mais, né, têm um valor agregado maior, como, por exemplo, um avião ou um carro, tá?
mas a gente não se compara aos outros países, né, infelizmente. Na página 77 tem um outro gráfico, né, um gráfico de seção, um gráfico de pizza, tá? Que vai demonstrar o quê? Que os principais compradores do Brasil, né, é a China, os Estados Unidos e a Argentina, tá? E tem uns outros ali que, na verdade, somados, né, esses outros países que compram dos Estados Unidos, que compram do Brasil, tá? Eles até excedem o que a China compra, né? Mas são vários países que fazem, então, compras, né, dos produtos brasileiros. Olha ali, eu falei do Porto de Santos, né? Tem uma fotinho ali, só para a gente ter uma noção, tá? Vejam que tem apenas 2 navios cargueiros ali atracados, né? Um enorme, que ocupa quase a imagem inteira ali da página 67, do Porto de Santos, certo? E um outro menor, tá? Já estamos finalizando, gente. Na verdade, essa última página vai falar de coisas que eu já falei, estou na página 78, tá? De coisas que eu já falei, que é o valor agregado, tá? O valor agregado traz ali um conceito pequenininho, né? Que é o valor que se adiciona, né? Se soma, se agrega aos bens industriais, por meio de trabalho da tecnologia. Ou seja, você usou trabalho, você utilizou mão de obra, né? Você agregou valor, tá? Você utilizou indústria, você agregou valor. Utilizou alguma máquina da indústria, agregou valor, tá? Mas aí a gente percebe que, dá uma olhada nessa tabela aqui da página 78, gente. Quem mais exporta produtos industrializados, tá? Quem mais exportou no ano de 2017 foi a China, certo? Não interessa se é um mouse que é fabricado na China, tá? Se é o tênis Nike, como a gente já vem falando, tá? A China, ela se desenvolveu, né, muito nesse setor industrial, certo? A China, ela atende vários tipos de indústria, várias empresas que trabalham com vários tipos de mercadorias, né? A China tem como receber as demandas, né? A gente sabe que muitas vezes os trabalhadores, eles não têm uma condição de trabalho muito boa, né? Eu não sei se eu cheguei a fazer... Não foi com a sala de vocês. Mas, enfim, muitos trabalham muitas horas, né? E não tem condição até do corpo física, né? Boa para trabalhar na China, né? Mas a China está considerando o quê? Ser uma potência econômica. Está querendo, né? Está competindo com os Estados Unidos, né? Esse lugar de potência econômica que acaba atendendo, muitas vezes, apenas algumas pessoas, o enriquecimento de apenas algumas pessoas, né, em detrimento de muitas consequências, né, aos trabalhadores, de modo geral, tá? Consequências negativas aos trabalhadores. Seguido da China, a Coreia do Sul, então, é um país que foi o país que exportou muitos produtos industrializados, tá? Na sequência, em terceiro lugar, o Japão, tá? Ou seja, os 3 principais países que mais exportaram, tá, produtos industrializados, ou seja, com valor agregado, tá, são asiáticos, são do continente asiático, né? Seguido, então, pela Alemanha, pelo México, Índia, Estados Unidos, África do Sul, Brasil e Argentina, tá? Mas dá uma olhada, gente. Até a Índia, lembrando agora do BRICS, né? Quem faz parte do BRICS? Que é outro bloco desses países, outro bloco econômico importante, né? Que envolve esses países emergentes, né? Que estão se destacando economicamente, né? Justamente na comercialização de mercadorias, né? Aqui a gente tem, no BRICS, a gente tem Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Apenas a China e a Índia, tá, exportam mais de 50% de produtos industrializados. Pode ver, a China, na segunda
coluna, tá? Exportou 93,8% de produtos industrializados, tá? Os outros 6,2% foram de produtos primários, no caso, tá? Matéria-prima. A Índia, 71% das exportações dela foram de produtos industrializados, ou seja, ela desenvolveu as indústrias dentro do país para conseguir industrializar esses produtos, tá? Lembrem que muitas vezes é de empresas de fora, empresas transnacionais, tá? A África do Sul, 47,1% de exportação de produtos industrializados, tá? E o Brasil, 36,9% de exportação de produtos industrializados, tá? Isso confirma o quê? Né? A relação que a gente fez ali com o gráfico de barras da página 76. Ou seja, o Brasil, os principais produtos exportados em 2017 são produtos primários, não passam pela industrialização. Tá legal? Para finalizar, pessoal, eu quero falar de commodities. Alguém lembra o que são commodities? Estela, lembra? Commodities. E daí no português se escreve assim mesmo, tá? Commodities. Eu não sei. Do jeito que está escrito ali, está em itálico justamente porque é o plural do inglês, tá? Mas o commodity, então, são alguns produtos, tá? Por exemplo, o petróleo é uma commodity, certo? E quem dá valor ao petróleo, ao barril de petróleo, né, que é a unidade de medida, como se quantifica o petróleo é por barril, tá? Quem dá o valor a esse petróleo, ao barril do petróleo, tá? É justamente um mercado. Ou seja, o valor vai ser determinado pela oferta e pela procura internacional. Tá certo? Então, se eu sou um país que produzo muito petróleo, tá? E eu tenho compradores, né, do mundo inteiro. Vários países compram os meus barris de petróleo, tá? Se tem, aí eu vou comparar, na verdade, né, um outro país que também produz petróleo, também vende barril de petróleo, tá? E eu e ele que produzimos petróleo e vendemos barril de petróleo, tá? A gente vai negociar esse valor, a gente vai dar esse valor juntamente com os demais países que vão estar querendo comprar esse petróleo, tá? E se eles querem mais ou menos, então esse valor ele vai flutuar, tá? Eu dei o exemplo do petróleo, mas existem outras commodities, tá? E o minério de ferro é uma outra commodity, no caso, tá? Então, há produtos específicos, tá? Que tem seu valor, então, determinado pelo mercado, pela oferta e pela procura, na verdade, dessa mercadoria, desse produto, tá? Ali, para finalizar o capítulo, né, na página 78, fala o seguinte, como vimos na página 76, os 4 produtos mais exportados pelo Brasil, ou seja, vamos ali na página 76, 4 produtos mais exportados: soja em grão, minério de ferro, óleos brutos de petróleo e açúcar de cana, tá? Eles são responsáveis por... Prof, tu tá mutada, prof. Ô, prof, tá sem áudio. Tá sem som. Perdão, eu tava lendo esse trechinho aqui embaixo da tabela, que acabou a bateria do meu fone. Mas então, esse trechinho aqui está interpretando esse gráfico de barras aqui da página 76,
tá? Tá falando o quê? Que 70 bilhões de dólares em 2017, tá? Foi a receita, então, dos 4 primeiros produtos exportados pelo Brasil, tá? Que são commodities e que são produtos primários com baixo valor agregado. Mas aí lá no final da barrinha, tá? Do gráfico da página 76, mostra que aparecem produtos de alto valor agregado, como automóveis e aviões, responsáveis por 10 bilhões de dólares. Tá? Mas aqui é uma quantidade menor. Tá? É interessante a gente pensar também nessa relação de importação e exportação, já está acabando a aula, tô ligada. Nessa quantidade. Imagina a grandiosidade, né, o tamanho, né, de containers necessários para carregar todo o grão de soja, tá? Que chegue a 25 bilhões de dólares, que como foi no ano de 2017, tá? Agora, imaginem também essa grandiosidade, esse tamanho, né, de container, de navio cargueiro, tá? É necessário para carregar aviões e carros, tá? Só para finalizar, galera, eu separei aqui para vocês, eu não sei se vai abrir, acho que não vai dar. Ah, tá. Tem um site muito legal que se chama Tráfico Marinho. Trafegou, perdão, é que é traffic no inglês. Trafegou Marinho. E daí mostra todos os navios que estão no mar agora. Vocês estão vendo aí projetado? Tem várias setinhas verdes, várias setinhas vermelhas, tá? Pelo oceano. Tá carregando aí a imagem, né? E daí, ó, se eu colocar o cursor em cima, vai me dar mais informação da empresa, tá? Da onde que saiu, para onde é que vai. Enfim, essa é só uma curiosidade. Ó, olha, galera. Mar Mediterrâneo. Estreito de Gibraltar, ó. Quanto de navio passa por ali? Costa da África. Estão vendo? Se vocês tiverem mais curiosidade, entrem nesse link aqui em cima, ó, que eu estou passando o cursor em cima. marinetraffic.com, tá? Essa é só uma curiosidade que eu queria trazendo para vocês, para quem quiser pesquisar. Tá bom? Pessoal, eu sei que ficou corrido, mas mais uma vez, é um conteúdo que vocês já tiveram, o objetivo era justamente esse, estar relembrando algo que vocês tiveram no 8º ano, tá certo? Sexta-feira, a aula de geografia vai ser um exercício, um questionário, que eu vou liberar o link para vocês fazerem em sala, em aula, aqui comigo, durante a nossa aula online. Tá bom? É isso, muito obrigada. Aguardo as tarefas da semana. Até sexta. Tá bom? Qualquer coisa, escrevam, galera. Obrigadão. Falou. Tchau. 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 Tchau, tchau.